Coluna Seguros Agrícolas e Planejamento Patrimonial, com Thiago Branzan. Olá, sejam bem-vindos a mais uma coluna de Thiago Branzan, nosso especialista em seguros rurais, agrícolas e em planejamento e sucessão patrimonial. E o tema de hoje é muito importante porque é sobre governança familiar. A organização patrimonial começa dentro de casa. Será mesmo? Thiago, tudo bem? É uma afirmação que a gente tem que entender o porquê que essa organização patrimonial deve começar dentro de casa. E você com certeza tem motivos para isso, né? A gente, quando fala em sucessão, né, fala principalmente do nosso patrimônio, nós pensamos nos nossos herdeiros, né? E quando a gente fala de herdeiro, nós não estamos falando de pessoas comuns. Eles são o nosso maior patrimônio, que são os membros de nossa família, são os nossos filhos. Então, daí a importância de ter isso tão feito com tanto conhecimento de causa e sem sair surfando nas informações rasas de internet. Isso mesmo. Tá pegando o gancho aí, né? a nossa luta incessante contra a desinformação. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Cláudio. Obrigado, seguidores, telespectadores. Um excelente dia para vocês, né? E hoje vamos tratar desse tema que ele é um dos pilares do planejamento patrimonial e não menos importante do que qualquer outro dos pilares, né? Antes da gente tocar nesse assunto, eu quero fazer uma ressalva aqui a respeito de uma novidade que foi veiculada nessa semana, né? Essa semana tivemos a live da Receita Federal, olha só que bacana, né? O pessoal tá moderno, né? Demonstrando as novas regras para a declaração de ajuste anual, né? A famosa declaração de imposto de renda, né? Nosso amiguinho leão, que não é o do Mirassol, mas morde. Pois é. E ali um assunto trouxe bastante frenesia aí para as comunidades e sempre os malucos, né, tirando casquinha, tirando proveito da mentira, da desinformação, né? Foi informado pela Receita que a declaração de imposto de renda nesse ano, né, referente ao exercício de o ano base de 2024, terá um campo novo na declaração dos bens e direitos, né? Que é o campo 03, referentes à holding patrimonial, entre outros bens, né? Antigamente, essas informações eram inseridas no campo outros, né? Sem uma definição específica. E aí, imagina o que aconteceu. Todo mundo falando que agora vão fiscalizar as holdings, que a holding não serve mais para nada, e aquela groselha que a gente está acostumado. O que eu quero falar, gente, pelo amor de Deus, primeiro, calma, né? Só foi uma informação. Segundo, olhem para as suas declarações anteriores, quem já tem a empresa, né, que recebeu o patrimônio, não mudou nada. A única coisa que mudou é a nomenclatura. Tirou de um campo indeterminado, de um campo genérico, melhor dizendo, e foi colocado num campo escrito holding patrimonial. Nossa, criaram uma figura nova de holding. Não criaram nada. É uma nomenclatura. Tá tudo certo. A mesma declaração que tem sido feita, que vai ser feita, é esta daí que não mudou. Calma, por favor. Olhem para as declarações antigas que vocês vão verificar. Tomem cuidado com a desinformação. Na verdade, o que criaram foi um campo específico. Porque as informações já deveriam ter sido passadas, caso já houvesse uma holding, ou enfim. Agora tem um campo específico para aquilo. Acho que isso vem a facilitar, né, Thiago? Claro, claro. Pode ser que exista, sim, um afã aí da Receita fazer uma interligação com as secretarias da Fazenda Estadual,
Mas isso é mera especulação, a gente não tem como afirmar essa certeza. O que eu quero é que tomem cuidado com a desinformação e calma. Precisando de mais esclarecimentos, podem entrar em contato, que a gente está aqui à disposição. Agora vamos falar de governança. Bora lá, que o negócio é sério, porque a gente está falando do patrimônio do nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Exato. Mas o assunto, o tema, tem muito a ver com essa novidade, né? Porque tudo é informação, né? E hoje o planejamento patrimonial, com todas essas modificações, né, essas novidades, ele tem se lapidando, né? E não só hoje falar em economia tributária, que vamos ser sinceros, a gente não pode negar isso, que foi reduzida em razão das modificações tributárias e modificações legislativas, comparando a anos anteriores, né? Mas que ainda existe a economia tributária, ela só foi um pouco reduzida. E desde que bem manejada a política tributária dentro da organização, dentro do planejamento, a gente consegue sim uma boa economia tributária. A governança, né, ela é hoje a bola da vez de dentro do planejamento, né? E por quê? Ela foge, ela é o único instrumento que a gente consegue inserir regras da nossa própria vontade sem restrições, né? Numa doação, por exemplo, nós ficamos presos ao que a legislação civil nos impõe, que são os encargos, o usufruto, né? Tudo aquilo que a gente já conhece, né? Até mesmo a constituição pura e simples de uma empresa que vai receber esses bens. A junta comercial, o DREI, eles não aceitam qualquer cláusula dentro do contrato social. A gente tem todo o regramento ali, dentro da lei civil, dentro da lei das SAs, e tudo que guarnece a boa redação do contrato social. Então, o que fazer? Como expor a vontade que a família tem e não pode ser reduzida a termo em razão dos impedimentos legislativos e burocráticos? É a governança, né? E a governança familiar, pura e simplesmente, pode ser reduzida num papel de pão, assim, um modo muito, né, extremo, né? Mas eu tenho exemplos aqui de famílias que criaram essa sua própria governança através de um caderninho e que vão anotando ali as posições de cada membro e se reúnem periodicamente para decidir sobre essas posições e direcionar as vontades. Isso é válido, né? E exatamente isso hoje é o pilar mais importante, porque a gente cria o esteio, cria a base para a organização patrimonial e para o planejamento e consegue antever o futuro, né? Coisa que às vezes a gente fazia com um contrato social, com um acordo de cotistas. Hoje a gente cria protocolos familiares que podem ser sim levados a registro no cartório de registro de notas e fazer existir no âmbito jurídico, né, no mundo jurídico, né? E aqui eu vou tentar tecer alguns exemplos que já passaram aqui pelo escritório, como, por exemplo, uma preocupação muito grande dentro do setor agrícola são os sucessores da atividade em si, não os sucessores do patrimônio, né? Isso é muito fácil. Porque é a atividade que faz o patrimônio. Exatamente, né? E aquele patrimônio, como eu sempre gosto de falar, né? Advindo daquele suor sagrado, né? Daquele trabalho. E quando a família se depara na iminência de fazer a passagem do bastão, de fazer a passagem da responsabilidade, se depara com herdeiros que não têm vocação para o negócio, que não têm formação para o negócio e às vezes, porque também não têm vontade de assumir. E o que a gente já viu várias vezes, né, isso é muito notório,
que herdeiros assumem esses legados, né, e não sabem administrar, e catastroficamente isso é diluído, né, e isso os patriarcas, os criadores desse patrimônio não querem de forma alguma. Então, como resolver situações tão, a um primeiro momento, tão complicadas como essa, né? Veja bem, Cláudio, quando a família já tem em mente essa transferência, né? Essa necessidade de se resguardar mais, o pai e a mãe, deixar com que os filhos tomem conta de todo aquele patrimônio, da atividade econômica da família. Isso intrinsecamente já demonstra que o patriarca, né, o pai e a mãe já necessitam de um descanso, já querem, como dizem, né, tirar o pé, né? Usufruir daquilo que conquistaram, né? E hoje a gente tem o fator positivo, a longevidade, né? Os 60 mais, os 70 mais. Falamos sobre o casamento dos 70 mais a semana passada em outro canal, né? E a longevidade como um fator benéfico, né, para essas famílias, né? Antigamente se falava que a vida começava aos 40, hoje nós não temos mais limite para isso, né? Então, muito certamente essas famílias vão gozar do melhor agora, com a extrema maturidade, né? Com mais sabedoria, né? E se deparam com essa situação. Meu Deus, meus filhos têm atividades distintas, moram longe aqui da minha fazenda, moram fora do país às vezes, né? O que fazemos? Como vamos instituir regras aqui para que a nossa fazenda continue produtiva? Vou deixar aqui com os meus colaboradores, né? Obviamente que não. Aqui nós já nos deparamos com uma situação muito semelhante a essa, e eu admiro muito a coragem, vamos denominar assim, do pai e da mãe em decidir vender todo o patrimônio material que eles possuíam, imóveis rurais, urbanos, implementos, semoventes, né, rebanhos, e em razão de quê? Porque não tinham sucessores na atividade. 2 filhos, um morando fora do país, o outro com uma atividade totalmente distinta, longe aqui do interior, e não havia a menor possibilidade deles mudarem o sentido da vida deles para levarem esse legado para frente. E mesmo que por honra a família o fizessem, com certeza seria muito desastroso esse futuro. Então os pais, muito sabiamente, prudentes, né, sabiamente tomaram essa decisão. E como fizeram então com esses recursos angariados das vendas? Eles criaram um fundo próprio de investimento, aonde eles destinaram parte desta herança para os 2 filhos, que eles pudessem ali implementar os seus negócios particulares até então. Outra parte ficou como um legado propriamente dito, para que eles investissem esse dinheiro e pudessem usufruir apenas aos 60, 65 anos, como os pais fazem no momento, né? E a outra parte ficou ali para auxílio material dos pais, né? Enquanto vivos, né? E foi algo bastante desafiador, porque dentro dessa estrutura simplesmente aqui que eu mencionei, né, uma forma muito generalizada, foram entremeadas regras de gestão desse patrimônio, até mesmo aquele que foi destinado particularmente a cada filho, porque os pais
tiraram, cederam o patrimônio, distribuíram esse patrimônio em vida, mas também impuseram algumas regras que eles gostariam de ver ali implementadas ainda em vida, né? Essa é uma benesse muito grande para uma estrutura criada assim, dessa forma, porque os pais conseguem ainda não ter a ingerência sobre aquilo, mas verificar o andamento daquilo que foi realizado por eles, né? Exatamente, e assim o fizemos, né? Aí criamos regras sucessórias a partir dos filhos, pois um deles ainda não era casado, né? Ao que é casado, criamos regras de incomunicabilidade em caso de divórcio, né? Criamos regras para que os herdeiros desse filho, né, assumissem o negócio, independentemente da mãe, era um filho homem, né? Independente da mãe, da esposa, assumir o negócio, né, para que ela não tivesse ingerência ali no patrimônio herdado, né, vindo dos pais, do sogro, da sogra, né, e principalmente essa preservação de uma boa fatia desse patrimônio para que usufruíssem na melhor idade, como os pais estavam fazendo ali nessa situação. Mas aí, Cláudio, ou alguém que esteja nos assistindo, mas isso é muito complexo, um fundo de investimento próprio custa muito caro, óbvio, mas existem estruturas mais simples. Quer ver um outro caso aqui do escritório? Uma família que tinha apenas um herdeiro e desejava já fazer essa organização, né? Por meio de uma doação, por meio de alguns instrumentos, conseguimos fazer com que esse herdeiro recebesse esse patrimônio e, paralelamente a isso, criamos regras que iriam se perpetuar, estão se perpetuando, né, até a falta dos pais, né? Também uma gerência em vida dos pais, a imposição das vontades dos pais ainda em vida e a possibilidade de verem essas regras serem implementadas, né? E não bastante, né, a gente pode criar dentro de um protocolo familiar, né, toda a vontade que a família tem ali no momento da transferência do patrimônio, seja uma organização por meio de uma empresa, né, de uma holding, ou de um sistema de empresas onde elas possuem participações entre si e controles mútuos entre si, né? Uma recebe o patrimônio, a outra mantém a atividade econômica, no caso a atividade rural, a outra mantém os investimentos em ativos no mercado, e assim a gente vai criando as estruturas conforme o desejo das famílias que é nos apresentado. Eu observo, Tiago, eu já vi isso acontecer principalmente lá nos Estados Unidos, onde eu achava até estranho, por exemplo, aqueles casais já de idosos, né, morando naquelas fazendas, mas aí depois, conhecendo mais como é que era a forma de vida deles, normalmente o que eles faziam? Tinha uma área, né, essa área não era muito grande, eles arrendavam e ficavam com aquela renda. Só que chegava um ponto que eles já não conseguiam nem mais tomar conta de si, e os filhos, a cultura é diferente, né? Então eles faziam o seguinte, eles vendiam todo aquele patrimônio e aquele dinheiro ia custear, por exemplo, a estadia deles em uma casa de repouso, que tem um conceito diferente daqui. Mas o que eu vejo de tudo isso que nós falamos hoje, que você passou hoje,
fazer todo esse processo diante de muito diálogo, né? Trazer os filhos para dentro da conversa desde cedo, fazendo, né, com que eles se acostumem com essa rotina de gerenciamento, de conhecimento, principalmente, de tudo aquilo que envolve o patrimônio da família. E principalmente porque quando a gente fala de perder um pai ou uma mãe, nós queremos que eles vivam para sempre, assim como a gente quer que os filhos vivam para sempre. Mas o inesperado pode acontecer. E quando o inesperado acontece e você não tem tudo isso de forma organizada, o trauma é muito grande, né? Às vezes situações que fogem do controle, principalmente na questão financeira, com altas taxas de impostos, com decisões que você tem que tomar que você não tem alternativa. Entendeu? É aquela, ponto, você não tem outra alternativa. Então, trazer toda essa conversa, unir a família nesse entorno é muito importante. E como você disse, essa organização patrimonial, literalmente, ela começa dentro de casa, de preferência em torno de uma mesa, tomando um café e esclarecendo as coisas de fato para os filhos, né? Para que eles não possam achar que estão estão numa situação e na realidade estão em outra. Exatamente. E hoje no meio rural, né, a atividade rural, ela exige muito conhecimento, né? A gente tem fatores que até então eram desconhecidos ou não previstos, né? A exemplo do clima, por exemplo, que tá uma bagunça, né? E a gente não consegue ou ainda não conseguiu encontrar meios para mitigar esses riscos, né? Que serão cada vez pior. Que serão cada vez piores, né? Uhum. Até mesmo, de um ponto positivo, a própria tecnologia que já está enraizada no campo, né? Exigindo maior conhecimento daqueles que estão na atividade ou que a assumirão, e isso exige uma plena dedicação, né? Hoje, nós não podemos ter um sucesso numa atividade agrícola tendo o pé em duas canoas. Não dá. Um profissional liberal que aos finais de semana quer cuidar da propriedade rural. Não funciona. Não, isso é plenamente, né, impossível hoje, inviável, né, do ponto de vista financeiro e econômico. Né? Então, precisamos nos profissionalizar no meio rural, que já vem acontecendo. Né? E em contrapartida, eu acredito, eu tenho certeza, né, como pai, o sonho é de ver os filhos seguindo os nossos passos, né? Mas e se não for possível, né? Não podemos impeli-los a ter as mesmas vontades, né, as mesmas vocações, né? E como resolver, né? Na mesa, conversando, existem situações hoje, da mesma forma que a tecnologia chegou nesses meios que estamos acostumados a ver, até nessa nossa conversa no campo, a tecnologia chegou ao ramo, entre aspas, burocrático, né? Ao ramo documental, ao ramo hereditário, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, organização e planejamento. Isso é uma tecnologia dentro da legislação vigente hoje no país e até mesmo na legislação internacional. Você falou dos Estados Unidos, por que não internacionalizar esse patrimônio? Criar um trust, que é uma forma extremamente interessante de proteger esse patrimônio, mas fora do país, né? Saindo dos regramentos tributários aqui, nos impostos, né? E nós não estamos falando de evasão de divisas, nós estamos falando de organização patrimonial. Sim, 100% lícito, e até uma das figuras que é bem difundida, offshore, obrigatoriamente é declarada no imposto de renda aqui, né? Mas cria-se mecanismos de proteção, mecanismos de perpetuação do patrimônio diferentes, né? Melhores, né? Isso é muito importante, né, para a continuidade, não da atividade, mas daquilo que foi angariado. Né? Até para a harmonia familiar, né? Porque você cria uma estabilidade e uma tranquilidade, principalmente sucessória,
sabendo que tudo está tão bem encaminhado e organizado, todo mundo conhecendo tudo que está acontecendo e o que pode acontecer. Então essa previsibilidade é muito importante, ela nos traz segurança e principalmente aqueles que criaram o patrimônio, tenho certeza que poderão usufruir com muito mais tranquilidade ainda, tendo tudo isso organizado de forma correta. Exato. Trocando em miúdos, né, é colocar a regra no jogo. Né? Exatamente. Todo mundo ali cara a cara, Isso. discutindo as regras e as estabelecendo por longo do tempo. É isso aí. Tiago, olha, eu gostei demais hoje desse papo. Eu acho que é fundamental a gente ter principalmente conhecimento de como se organizar tudo isso. Por isso eu vou pedir aqui para que você tire suas dúvidas com quem realmente sabe o que está falando. É muito importante você ter a informação assim, com muita responsabilidade e credibilidade. Então, vou deixar o telefone do Tiago aqui, tem as redes sociais. É importante você buscar essa informação. Informação, amigo, é o nosso bem mais precioso depois da vida, porque com a informação correta, você pode tomar a decisão correta também e você vai proteger a sua família, que é o que mais importa, né? Então, Tiago, parabéns por trazer esse conteúdo tão importante e a gente se vê na próxima semana. Isso mesmo, Cláudio, eu que agradeço. Apenas para finalizar, muitos perguntam, mas compensa fazer a holding? A holding nunca compensou. O que compensa fazer é o planejamento patrimonial. E hoje o nosso tema foi a prova, a demonstração de que a criação de regras é o maior benefício que a organização e o planejamento traz para a família que se predispõe ao projeto. Né? Então, esta é a diferença entre não fazer e fazer. São as regras que podem e são ali instituídas dentro do projeto. O planejamento. É o planejamento. Muito obrigado mais uma vez. Um excelente final de semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, amigo. Bom final de semana para você. E a gente volta na próxima semana trazendo um tema muito importante para você, principalmente relacionado a seguros agrícolas, seguros rurais e o nosso planejamento, a nossa sucessão patrimonial que deve ser feita com muita responsabilidade, muito conhecimento. Pessoal, bom final de semana e até semana que vem. Coluna Seguros Agrícolas e Planejamento Patrimonial, com Tiago Branzan.